Gente, no dia 25 de maio, em Sobral, 2 acidentes foram registrados com vítimas. Os casos aconteceram em trechos distintos da BR-222 e envolveram 2 ambulâncias. Na ocasião, 4 pessoas ficaram feridas nessa sequência de acidentes. Vou pedir a Adriano para colocar na tela as imagens do dia do fato, um cenário realmente de destruição. Aí foram imagens feitas no dia do acidente. Olha a situação em que ficou uma das ambulâncias. Teve o primeiro acidente e logo em seguida teve outro. Isso foi na região norte do estado, município de Sobral. Nós voltamos a falar sobre esse assunto porque temos a atualização sobre o estado de saúde das vítimas que foram socorridas. Polícia Rodoviária Federal, muitas pessoas passando no local que se solidarizaram, pararam para poder ajudar as vítimas. Ricardo Lima vai conversar com a gente ao vivo e traz agora as informações. Boa noite, Ricardo, tá contigo. Oi, Isis, boa noite para você, boa noite para todo mundo de casa. Infelizmente, a notícia não é muito boa de se falar, aliás, é muito dolorosa. Esse acidente aconteceu no dia 25 de maio do mês passado, aproximadamente 15 dias. Dentro da ambulância que saiu do município de Tianguá com destino a Sobral, estavam 4 pessoas. O motorista, uma técnica, uma enfermeira e um paciente. Essas pessoas se envolveram em um acidente porque no momento chovia bastante e um veículo que passou ao lado da ambulância jogou muita água no para-brisa e o motorista ficou sem qualquer visibilidade, perdeu o controle, atingiu o meio-fio e o carro virou. Quando o acidente aconteceu, as vítimas pediram socorro e uma ambulância do município de Sobral foi para fazer o resgate das vítimas. Acontece que essa ambulância estava com os pneus carecas, lisos e derrapou na pista e também se envolveu em um acidente. Mas as vítimas mais graves são mesmo as do veículo de Tianguá, né? A técnica de enfermagem, infelizmente, após quase 15 dias lutando pela vida, morreu ontem na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Estou falando da Maria do Carmo Silva Fontinelli, de 43 anos de idade, uma pessoa que dedicou mais da metade da sua vida à profissão de servir e salvar vidas, que trazia isso como uma missão árdua, mas bastante prazerosa para ela, fazer o bem. Isso fazia bem para ela e, lamentavelmente, numa dessas travessias, né, de transferências de pacientes, que isso acontece com muita frequência na região norte do estado, pela falta de um hospital regional, um hospital polo, que fica no município de Sobral, não tem na Serra da Ibiapaba. Muitos pacientes que ficam em situação mais grave são transferidas ou para o regional ou para a Santa Casa e, nesse caso, durante essa transferência, já quase chegando em Sobral, aproximadamente 10 quilômetros ali no distrito de Jaburuna, na localidade, melhor dizendo, de Jaburuna, próximo ao distrito de Jaibaras, houve esse acidente e desde então a Cleane, como era conhecida no município de Tianguá, ela ficou gravemente ferida. Muitas foram as preces, orações, intercessões para que ela reagisse à gravidade dos ferimentos e que o tratamento conseguisse fazer com que ela voltasse para casa com vida. A mãe, inclusive, muito abalada desde que esse acidente foi registrado, porque ela talvez pressentisse que a Cleane não voltaria mais com vida para casa. E foi, infelizmente, o que aconteceu. Ontem, a equipe médica lá da Santa Casa de Misericórdia, infelizmente, teve que dar a informação de que a Cleane não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu lá na unidade de saúde da Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Hoje pela manhã, um dia marcado por muita comoção, houve o cortejo fúnebre e o sepultamento em um cemitério lá da cidade de Tianguá. Esse cortejo movimentou toda a sociedade de Tianguá, amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que estavam há bastante tempo torcendo, orando, intercedendo para que a Cleane voltasse para casa sã e salva, sem sequelas, mas infelizmente, contrariando a todas essas orações, o destino quis que a Cleane tivesse a sua história de vida finalizada nessa trajetória que fez até Sobral e que voltou lamentavelmente em um carro
funerário. Um golpe duro para os familiares que ainda estão muito sentidos. A Cleane era casada, deixou 3 filhos, marido, pai, mãe, irmãos, todo mundo bastante abalado com tudo isso que aconteceu. E essa comoção dos familiares atingiram também a população de Tianguá. Os moradores, de uma forma geral, ficaram muito sentidos com essa morte trágica de alguém que ajudou tantas pessoas, socorreu tantas vidas, era conhecida na cidade pelo bom trabalho que exercia e que, lamentavelmente, não teve a mesma chance. E apesar de todo o esforço da equipe médica durante esses quase 15 dias, ela lutou bastante, mas não conseguiu superar. O sepultamento aconteceu hoje pela manhã, lá em Tianguá, o cemitério Francisca Carla, o cemitério que tem lá no município, e lamentavelmente deixou órfãos não só os filhos, não só a família, mas também um grupo de amigos que fez durante sua trajetória de vida na saúde pública, atuando principalmente no município de Tianguá. Das outras 3 vítimas, se eu não estou enganada, 2 já foram liberadas, né, já receberam alta, e tem uma enfermeira que ainda permanece sob os cuidados da equipe médica lá da unidade local. Exatamente, a enfermeira ela permanece, a Jaionara, né, ela permanece ainda em atendimento médico devido à gravidade das lesões, mas quem mais inspirava cuidados mesmo da equipe médica era a técnica, que infelizmente não resistiu. Agora as orações se voltam para a saúde da Jaionara, que também precisa, né, desses cuidados, do atendimento e do carinho do povo e das intercessões para que ela possa voltar para casa com vida. Imagino que a pressão psicológica aumenta ainda mais, né, diante de uma perda como essa, de uma colega de trabalho, de uma amiga, mas a situação dela é bem melhor do que a Cleane, que lamentavelmente não resistiu. As outras 2 vítimas tiveram ferimentos não tão graves assim, e durante a primeira semana de tratamento receberam alta, né, e foram para casa. Mas esse é o saldo desse trágico acidente, viu, Isis? E aí, Ricardo, muito obrigada pelas informações. A gente deixa aqui os nossos sinceros sentimentos aos familiares dessa técnica de enfermagem, torcida pela saúde da enfermeira que permanece hospitalizada, e para os 2 pacientes que já foram liberados, que estão em casa.